Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Quarentena Transversal. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, Nicole Esposito, mas antes de apresentá-la, eu gostaria que cada um dos membros se apresentassem para as pessoas que possam estar nos assistindo aí. Vamos lá? Se apresentassem para... Oi, gente, tudo bem? Boa noite, meu nome é Welder Rodrigues. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Samir Bonfim. Olá, pessoal. Quem fala é o Rômulo, tudo bem? Então, passamos para a apresentação da nossa convidada especialíssima, Nicole Esposito. Vou falar alguma coisa breve sobre o currículo. O currículo da Nicole é bastante vasto, mas eu vou tentar resumir aqui. A Nicole, ela é bacharel em flauta pela Carnegie Mellon University, a Universidade Carnegie Mellon. Ela estudou com a Jean Beckstresser, que é uma grande flautista, conhecida também de todos. Ela também estudou com Jennifer Connor e teve aulas de música contemporânea com Alberto Almarza, que é o flautista chileno, que também conhecemos aqui, grande flautista, né? Ela ganhou o primeiro lugar no concurso Concerto e solou o concerto para piccolo do Liebermann com a Carnegie Mellon Filarmônica. Ela completou o mestrado com uma bolsa integral na Universidade de Michigan, foi aluna de Amy Potter. Antes disso, ela teve aula com Mark Sparks, Marianne Guédigian e Catherine Payne. Ela é oriunda da universidade... Aliás, desculpa, ela é oriunda de North Adams, Massachusetts, é isso? E ela lecionou flauta na Universidade de Wisconsin-Platteville, Michigan's All-State, Interlochen, no curso de verão da Universidade de Iowa, e por 5 temporadas no Chamber Music Festival. Ela atua como instrumentista e professora da Eastern Iowa Flute Association e atualmente ela dá aulas na Universidade de Iowa. Então, com essa parte do currículo, eu gostaria de apresentar a Nicole e dizer para vocês que a Nicole, apesar de falar português muito bem, a gente vai fazer a entrevista em inglês e eu vou traduzir ao longo da entrevista. So, Nicole, you're very welcome. I'd like you to introduce or maybe say a few words to everybody that's watching us now. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando. E, sim, em um tempo eu falava muito bem, eu acho, em português, mas agora não estou falando muito. Então, eu acho que é melhor falar em inglês para mim, mas adoro o Brasil e também o português, então é um prazer para mim. Obrigada. Okay, thank you so much. Então, so we'd like to begin the talk asking you about the University of Iowa, which is the place that you teach, and how it works. How does the courses go? How can someone who's a foreigner to the U.S. can apply to study there? If there are scholarships and all that. I'm just going to translate. Então, pessoal, perguntei para ela como que funciona a Universidade de Iowa, onde ela dá aula, como que é para, eventualmente, um aluno estrangeiro aplicar lá, se existem bolsas, como que é o curso e esse tipo de coisas. So, can go. Sim. Well, at the University of Iowa, I teach all kinds of students at the university level. We have bachelor, master, and doctorate. And at the bachelor level, we have performance, education, educação, music therapy even. We have a lot of different types of degrees. And then mestrado and doctorado. And I've had many foreign students. We've had some from Brazil, a lot from Latin America and Central America, the Caribbean, from Asia, of course. Europeans who don't study a lot in the US because they have a more free school. But
you know, it is possible to get a scholarship. In general, in the university, we have a good amount of Brazilian students. Sorry, I'm gonna stop you to translate Yeah, no problem. this part, and then we'll talk about the scholarships. Is that okay? Mm-hmm. Então, pessoal, ela falou que ela atende todo tipo de nível na universidade. Ela dá aula para o bacharelado, para o mestrado e para o doutorado. Ela também já lecionou para alunos de vários países da América Central, da América do Sul, dos Estados Unidos. Não muitos estudantes europeus, porque os estudantes europeus eles costumam ter universidades gratuitas na Europa, então não é o caso deles ficarem viajando muito para os Estados Unidos para ter aula. Mas então é basicamente isso, e agora ela vai falar um pouco sobre bolsas. Sim. Actually, our bassoon professor, of course, maybe you know him, is Benjamin Coelho. So, o professor de fagote Benjamin Coelho, ela está falando. Yeah, and so we have often a lot of bassoonists, especially from Brazil, but also double bass and jazz. Also, we have a big connection with Brazil. So it is possible, normally for a master or doctorate, you can sometimes get like a teaching assistant or something like this. I will be honest that for the bachelor, to get a big scholarship sometimes is more difficult. But for the graduate students, there are those opportunities. Okay, I'm just going to stop you right there to translate that much. Então, pessoal, ela falou que o professor Benjamin Coelho, que é irmão do Tadeu Coelho, que é flautista, né? O professor Benjamin, ele recebe muitos fagotistas por ser professor de fagote, como estudantes de mestrado. Tem também estudantes de contrabaixo. E para você conseguir bolsa de mestrado, você pode conseguir através de sendo um professor assistente ou algo assim, né? Então você ofereceria uma contrapartida para a universidade e teria as aulas gratuitamente, ou enfim, com desconto na mensalidade. E é mais fácil você conseguir bolsa sendo estudante da pós-graduação do que do bacharelado. So Nicole, I just want to ask you if is there the possibility to get a full scholarship or just some kind of discount and the fees, or usually yes, usually for a master or doctorate, if you get a teaching assistantship or a scholarship like this, it's a full tuition covered, and then you get a stipend also for living expenses. Sometimes we also have like a fellowship, which covers mostly all the tuition. So those are usually the possibilities for the graduate students. Ok, então ela falou que existe a possibilidade de você conseguir sim uma bolsa completa e até mesmo uma certa ajuda de custo para eventuais custos que você possa ter lá, ou também existe a possibilidade de você receber um desconto na taxa do curso inteiro, que em geral é pago anual. Is that correct? You pay annually the toll, right? Yeah. The tuition, sorry. Mm-hmm. Okay, so moving on, about the ways to get in Iowa University. The student has to audition, send videotapes. How does that go? Yeah, that can work. I mean, now, especially since we are doing a lot of things online, I think you will see even more of that. You know, normally a student will audition at the university live, but we do accept videos, recordings, and things like that. So it's definitely, especially if you're coming from a very far distance, like Brazil, then the video could be possible. Ok. Então, pessoal, eu perguntei para ela as maneiras de ingresso na universidade. Então, ela falou que, assim, no contexto atual, tá difícil de ter audições presenciais, né? Mas que você, sendo de um país mais distante, é possível, sim, enviar um vídeo, né? Uma fita de vídeo com você tocando. When does it occur, Nicole? Yes, for us, normally the auditions are between January and February. Ok, então eu perguntei para ela qual o momento do ano que acontecem as audições, e é geralmente entre janeiro e fevereiro. Sim.
You put it on the website at the university? Are there information there? A informação está no website, sim. Olha aí, vocês viram que ela já falou em português, já está ficando mais à vontade, que toda a informação está no site. So we have a question from the audience, from our viewers, and it's from Renata da Mata. When did you start playing? Acho que eu tinha 10 anos. I think I was 10 years old, and my sister played the flute a little bit, but she didn't really like it or anything like that, and we had it in the closet for a long time. And also, my friend in the school, she played flute, and her father was the band conductor. So it was kind of like, okay, try with the flute. But actually, the first year was very bad. I didn't like it at all, and I quit. I didn't do it anymore. And then the next year I tried again. And actually I wanted to play the trombone. And I played... Wait, let me just translate this part. Então, a pergunta foi com que idade a Nicole começou a tocar flauta, e ela falou que, na verdade, a irmã dela tocava flauta, mas a irmã não gostava. Então, a flauta ficou lá no armário um tempo lá, guardada, fechada. E aí... uma amiga dela tocava flauta na banda da escola e o pai dessa amiga era o maestro da banda. And so you continue. Sim. And I wanted to play... Desculpa. Ela não gostou a princípio, não é isso? Você fez um ano, não era boa, não gostou e desistiu. E aí, conta agora como retomou. Sim. I tried the trombone for like 3-4 days, and it was also horrible. It was too heavy. I hated it. I said, okay, the flute is much easier to carry. I was gonna go back. Então, ela falou que ela tentou tocar trombone por 2 ou 3 dias, mas era muito pesado. E ela, não, isso é muito difícil, muito pesado. Vou voltar para a flauta, que é melhor. Sim. And then after a few months, I found a teacher at a local music store to help me, and then the rest was history, we say, so. Então ela falou que ela achou um professor de flauta na loja de música que tinha lá no bairro dela, e aí ela começou as primeiras lições com ele, e o resto é história, é o que vem, é como ela continuou. Sim. Amazing! I love to hear this, and especially that you also tried the trombone. That's news. Was not a match made in heaven, I think. Muito bom saber que ela tentou o trombone, mas que bom saber que ela mudou para flauta, né? E hoje em dia é uma grande flautista que todo mundo gosta muito. Então, ainda nesse sentido, falando sobre flauta, agora a gente queria introduzir um tópico que é o piccolo. A gente sabe que você é uma grande defensora e divulgadora do piccolo. Sim. E a gente gostaria de saber um pouco mais da sua relação e das especificidades do piccolo em relação à flauta, repertório, essas questões. You need me to translate or you get it? Ok. Bom, o piccolo sempre foi muito fácil para mim. Muito fácil. Então... I don't know if I can, say like, sometimes people ask me like, what's the magic formula for playing piccolo? And I say, I don't know, I have no idea. I think you have to love it, you know? You have to really love to play it. It's really important, like anything. But honestly, piccolo always came very easy to me, and I always loved to play it. So it's funny. Does it have to do with the band or no? I think that was part of it. You know, band in US is kind of a, you know, we have a lot of bands in school and things, and you feel like kind of, yeah, no problem. That part. Yeah. Então, pessoal, ela falou que para ela o piccolo sempre foi muito fácil. Ela não sabe por que as pessoas perguntam por que essa predileção pelo piccolo. Ela falou que, na opinião dela, em primeiro lugar, você tem que amar tocar o piccolo, você tem que amar o que você faz. Então, isso tem bastante a ver com a maneira como você encara o instrumento e como você constrói toda a sua relação com o instrumento.
E aí eu perguntei para ela se talvez essa identificação com o Piccolo tenha a ver com o fato dela ter tocado na banda. Então ela começou a falar que, sim, nos Estados Unidos tem um contexto muito grande de bandas e que o Piccolo realmente ocupa um lugar especial nas bandas, e agora ela vai continuar falando sobre isso. Sim. It's more fun in the band, you know, because everyone can hear you. Sim, que na banda todo mundo ouve você se você toca um Piccolo, né? And also the orchestra, and just like you can kill the whole group, you know. It's really fun. E no contexto da orquestra você pode matar o grupo todo também tocando Piccolo. Yeah, so I always loved to play the piccolo in the orchestra, even in youth orchestra. And it would happen to me that I would take the auditions. I think maybe sometimes the other students would get a little bit mad at me because I would always win the audition for first flute and for the piccolo. So then I could play all the solos. Ela está falando que as pessoas sempre ficavam com raiva porque ela sempre fazia audição para entrar nas orquestras para a primeira flauta e para o Piccolo. Então ela estava ali disputando mais vagas do que a concorrência. But so, you know, I think that with any instrument, here I've been playing more alto flute these days. I have it right here actually. The flute is only o som é dentro do seu corpo. So the sound is inside your body. The whichever flute, piccolo, alto flute, bass flute, you just have to understand the relationship of how to get the sound you have in here inside the flute, you know. So for me, sorry, just stop there. Tá bom. Ela falou que vocês ouviram, ela falou em português, que o som está dentro do seu corpo. Então, assim, com relação ao instrumento, seja flauta, seja o flautim, o importante é você saber traduzir o som que está dentro do seu corpo e repassar esse som para o instrumento. Sim. Yeah, just that, you know, so some people with the piccolo, they like to think about it like a completely different instrument than the flute. I don't. For me, it would be strange for me to think about it that way. But I think it's important for each person that you understand your own relationship with the instrument and how you relate to it. Whether you need to think about it like another instrument or the same, or, you know, I think you have to develop that by yourself. Ok. Então ela falou que as pessoas tendem muito a diferenciar e achar que são praticamente dois instrumentos muito diferentes um do outro, mas que ela enxerga mais ou menos que as semelhanças são muito fortes e que mesmo que você veja a flauta e o piccolo como instrumentos diferentes, o importante é você saber fazer essa adaptação de um para o outro. A maneira como você vai tocar um, a maneira como você vai tocar o outro, e saber traduzir a sua expressão musical em cada instrumento. Sim, isso. Okay, so I'd like for you to talk to us. I have a curiosity. I'm gonna speak in Portuguese, okay? Tá bom. Então, pessoal, tem uma curiosidade aqui sobre a carreira da Nicole, é que ela, além de ser uma forte defensora do flautim, ela tocou o flautim como solista inúmeras vezes. Ela foi a primeira pessoa a ser admitida para competir no prestigiado concurso Houston Symphony Imahog Young Competition com o piccolo. E a gente gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, como você conseguiu esse pioneirismo sendo solista no piccolo num concurso tão tradicional. Se você puder falar um pouco disso. Sim. Well, I think this competition was a very I don't think they have it anymore, but I'm not sure. But it was a very big concerto competition in the United States with the Houston Symphony. Ela falou que a competição era muito importante no contexto nacional dos Estados Unidos, muito tradicional para Houston, para a Sinfônica de Houston. Mm-hmm. And I think that year that I did that was one of the first years that they even allowed the piccolo, you know, as a solo instrument. And so I had just won in my school the concerto competition with the Lieberman concerto, and you know, you had to play two concertos. So of course I played Vivaldi and Lieberman. Ela falou que essa, se ela não se engana, foi talvez a primeira competição que eles admitiram a presença do piccolo na Houston Symphony, e ela tinha 2 concertos preparados na escola, que era o Lieberman e obviamente o Vivaldi. Sim.
can go. And it was a great experience. I didn't win that competition, but it was nice that they were that I could be a finalist and they could recognize the piccolo as a solo instrument. So in this time of my life, I did a lot of competitions with the piccolo, and I went to a lot of festivals where I was like the piccolo player. So I thought at one point that I wanted to be a piccolo player in an orchestra, but when I started doing some teaching, I realized that I was kind of good at that, and I really loved it. So I decided to focus my attention on getting a job as a teacher. Ok, então ela falou o seguinte, pessoal, que ela achou muito importante por parte da Orquestra Sinfônica de Houston ter considerado e ter deixado com que ela chegasse a ser finalista com o piccolo e pelo tratamento que a orquestra deu do piccolo como instrumento solista, que é algo que até mesmo hoje em dia é difícil da gente ver no contexto das orquestras, né? A gente até consegue ver solistas flautistas tocando a flauta soprano, mas o piccolo é raro de se ver no contexto de solista com orquestra, sobretudo em competições, né? E aí ela disse que nessa altura da vida dela, ela estava fazendo muita audição de orquestra e gostando muito de tocar o piccolo e que ela considerava seriamente em ser piccolista de orquestra. Só que ela também começou a dar aulas e descobriu que ela era muito boa professora e que ela se identificava muito com isso e que então ela começou a se enveredar por esse outro caminho de dar aulas. E aí é a sequência do que a gente vai falar agora. Can you tell us a little about how did this transition go? If you immediately changed for being a teacher, or you still continued playing in orchestras, and then how was it? I'm just gonna. I did actually have. I had a job playing in an orchestra here. Just do the question in Portuguese. Sorry, Nicole. Tá bom. Então, pessoal, eu perguntei para ela como que foi essa transição, se ela realmente largou toda a vida de orquestra e de audições de orquestra para dar aulas, ou se ela foi fazendo a transição gradualmente, como que foi, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Before teaching at the university, I did have a job in an orchestra here in Iowa for maybe 5 years, playing principal flute, actually. It was a... Okay, I'm just gonna translate in small bits this part, okay? Então, ela falou que realmente nessa época ela já estava empregada numa orquestra em Iowa por 5 anos como primeira flauta solista. Sim. And actually, when I moved to Iowa, it's a funny story. I went to take an audition for another orchestra, and it was for second flute, and I was kind of sick that day, and I didn't play very well. But I was hearing some other people talking about an audition for a different orchestra that was happening the next day. Ok, então ela foi... A história é engraçada quando ela se mudou para Iowa, porque ela foi fazer uma prova para a orquestra, uma audição, que era uma vaga para a segunda flauta. E ela estava doente no dia, ela ficou doente e ela não tocou lá muito bem. Então, mas ao mesmo tempo ela ouviu as pessoas conversarem que teria uma audição para a primeira flauta em uma outra orquestra. Então, I listened carefully, and then I called the orchestra that had the audition, and I asked them, could I come to the audition? And they told me, no, we are full. We have auditions till 10 p.m. in the night, and so it's not possible. And I just stayed in the phone until they let me have the audition. Uau! Então, ela falou que ela então prestou bastante atenção na conversa da audição para outra orquestra e ela telefonou para a orquestra e falou, olha, eu estou aqui na cidade, eu gostaria de saber se seria possível eu também audicionar para a vaga. E eles falaram que não, que eles estavam já com o dia cheio, que iam ter audições até às 10 da noite, que seria impossível, mas ela insistiu obstinadamente ao telefone e ficou insistindo até que eles deixaram que ela fizesse a prova. Assim foi, sim. Então, and then I was so preoccupied that it was the next day and thinking I didn't even ask them what the music was, what the excerpts were. So, of course, I thought, okay, you have to play Mozart. So I arrived there, the end of the day,
with Mozart and the book of the orchestral excerpts, and I just said, okay, whatever they ask, I will play, you know. And they asked everything, and I played really well, one after another. And they asked Peter and the Wolf, and they actually asked me to play it slower because I played it so fast. Wow. Anyway, I ended up winning the job, so that was kind of a funny story. Wow, let me translate that, it's really amazing. Então, pessoal, ela falou o seguinte, que ela chegou, então, ela ficou tão preocupada de conseguir a vaga que ela esqueceu de perguntar quais seriam os excertos orquestrais e o que ela teria que tocar. Então, ela pensou assim, bom, eu vou levar o Mozart, concerto, e eu vou levar aqui o meu livro com trechos de orquestra, e o que eles pedirem eu vou tocar. Então, ela chegou lá, como a gente diz em português, com a cara e a coragem, e ela tocou o que pediram, ela foi tocando um atrás do outro, e tocou bem. E, curiosidade, ela tocou o trecho de Pedro e o Lobo, e ela tocou tão rápido que eles pediram para ela tocar um pouquinho mais devagar, e ela conseguiu o trabalho. Então, so I'm just gonna say that here's a hint for them that if they really want something, they should go for it and they'll eventually get it. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês. Se forem obstinados o suficiente, tiverem a oportunidade, estiverem, obviamente, com os estudos em dia, vocês são capazes de conseguir grandes coisas na carreira. Correto, Nicole? Sim. E aí, a partir... you go on. Yeah, just that, you know, a lot of the things that I won in my life, also it happened to me in school where there was a music festival that just came for a major festival that came for auditions at the school. And I didn't know. I just walked by the room. I saw that there was you could sign up. And 20 minutes later, I showed up with my book and said, what do you want to hear? And then I played everything. And then I was accepted to the festival. So I think the point of the story is, even though I wasn't prepared, I was prepared. You know, and you have to, being prepared is not only preparing for an event, you have to prepare for anything. And when you're really prepared, then when anything comes, you're able to do it. Amazing. Pessoal, olha só, grande dica de ouro de vida de Nicole Esposito. Ela falou que muitas das coisas que aconteceram na vida dela aconteceram assim, de ela estar passando onde ela estudou, ela estava passando pelo corredor e tinha lá um anúncio grudado na porta. Audição para tal coisa hoje. E ela ia lá e ela se inscrevia, de repente, 20 minutos depois ela aparecia na audição e conseguia. Então, o que ela acha que a lição que fica é, durante a vida você tem que estar preparado. Não necessariamente você tem que estar preparado naquele momento para aquela coisa, mas você tem que manter uma preparação constante, de maneira que quando a oportunidade apareça, você de fato esteja preparado e consiga aproveitar o que a oportunidade está trazendo para você naquele momento. Sim. Great tips for the life with Nicole Esposito. Amazing. Nicole, agora, muito interessante saber de você, toda a história do Piccolo e como você passou. Então, só para fechar o assunto, você ficou durante 5 anos na orquestra em Iowa, e como que foi a sua transição, ou de que maneira você mudou para dar aulas na Universidade de Iowa? Sim. Actually, I was living here, and the job, it opened, and I was only 26 years old, so this is very young for someone trying to get a job in a university. And let me just stop you there to translate that part. Pessoal, eu perguntei então para ela como que foi a transição para a universidade, e ela falou que ela estava tocando na orquestra, morando na cidade, quando apareceu a vaga para professor na universidade. E que nessa época ela estava com 26 anos de idade, o que é relativamente jovem, né? Para uma pessoa que queira se candidatar a dar aulas numa universidade. And then so sometimes in the United States, if someone leaves a job, they will hire someone like for 1 year, and then after 1 year they will do it again. So they have like a visiting person as like transition. So actually I applied for this, and I did not
get the job. I was like the runner-up. But then this person was not going to stay for more than 1 year, so I could apply again. And in that year, I decided to like just do as many things as I can. I was writing for magazines, traveling to perform internationally, just trying to do everything that someone would do that would be doing a job at the university. So it was actually better that I had that year to really prepare for my audition to be the teacher at the job, which eventually, obviously, I did get. So. Amazing. Pessoal, então olha só. O que ela falou foi que nos Estados Unidos existe um sistema que, quando abre uma vaga de emprego, sobretudo em universidades, eles contratam uma pessoa por 1 ano, como se fosse um período de experiência. Então, nesse momento da abertura da vaga, ela ficou em segundo lugar. Ela não conseguiu a vaga, então contrataram outra pessoa, mas que ela sabia que essa pessoa só iria permanecer pelo próximo ano no emprego. Então, o que ela fez? Ela aproveitou esse ano para fazer todo tipo de coisa que é exigida a uma pessoa que esteja pleiteando esse cargo. Então, ela estudou para competições, ela participou de concursos, ela fez competições internacionais, ela fez bastante recital. Então, o que ela fez? Ela utilizou esse ano como um preparo para a vaga que ela estava almejando. Então, de novo, fica aí a dica. Ela se preparou e quando apareceu... Então, no final das contas, foi bom que ela não tivesse ganho a vaga no momento que ela fez, porque então ela teve 1 ano para se preparar e então, eventualmente, ela conseguiu a vaga na universidade. Isso. Muito bom, muito bom. Lições preciosas de vida. E aí você começou a dar aulas na universidade e ficou. E já entrou como professora mestra, doutora? Qual era a sua titularização na época? Masters, yeah. Mestre, Então, eles estavam aceitando professores, porque aqui no Brasil as universidades estão, não sei como está nos Estados Unidos, mas só estão aceitando mesmo a partir de doutorado. Sim, sim. Então, here is the same. Normally, you have to have a doctorate, normally. But if you already did a lot of things in your career and you are recognized and you are a great player, great teacher, and really strong candidate, then they will consider you if you are sort of in that special category, yeah. Amazing. Yeah. Então, ela falou o seguinte, que nos Estados Unidos também é mais comum que eles queiram que a pessoa seja, de fato, já doutor, para que lecione na universidade. Porém, a pessoa pode ter um mestrado, se tiver um notório saber da área, se tocar muito bem, se tiver bastante experiência, enfim, se você tiver esse perfil e seja um profissional extremamente qualificado, você virá a ser contratado, porque é interessante para a universidade ter um profissional como você dando aula do instrumento, não é? Okay, Nicole, so that leads us to our next topic, which is flute during quarantine. Então, pessoal, agora eu gostaria de falar com a Nicole a respeito de uma coisa que nos tem intrigado a todos no universo do Instagram, que é a produtividade de Nicole Esposito durante a quarentena. Como é possível uma pessoa produzir tanto conteúdo, milhares de vozes, milhares de flautas, repertórios? A gente gostaria de saber de você, enfim, que você falasse um pouco sobre isso. Sim, acho que eu toquei ou gravei mais que 80 peças. Nossa! Sim, neste tempo. Então, como em Acapella, que é uma aplicação de telefone, então eu acho que é como 400 video, 400 parts. Wow. That's because you do a lot of voices, right? Yeah. Então, Sim. Ela falou, pessoal, que chegou até 400 partes que ela já gravou, porque ela faz em várias vozes, né? E ela usa o aplicativo Acapella. You said in Portuguese, sorry. Yeah. No problem.
Sorry, I'm laughing in my cinematic hair. You know, I studied a lot the flute in my life. And when I was in school, honestly, sometimes I laugh because yes, I like traveling and I like fashion and I like this stuff. So I think sometimes people think I'm like just on vacation all my life, but I'm a really hard worker. And normally I'm at the university every morning at 6:30 in the morning. I'm the first one in the building and, you know, working hard. And also when I was in school, I would wake up every day at 4 in the morning and I would practice the whole day, you know. Wow. Let me just say that to them. Pessoal, ela tá falando o seguinte, que ela, assim, as pessoas podem achar que a Nicole é uma pessoa que vive viajando e ela adora, de fato, ela adora viajar, adora passear, adora moda, adora se vestir bem, adora cuidar do cabelo. Isso a gente percebe pelas imagens dela no Instagram, sempre bonita, sempre viajando, mas o fato é que ela trabalha muito, ela sempre estudou muito, ela estudou muita flauta ao longo da vida dela. Ela é a primeira pessoa a chegar na universidade, 6:30 da manhã ela está lá. Quando ela estava estudando, ela acordava 4 da manhã para estudar, para chegar na hora na universidade. Então, assim, nem só de glamour vive Nicole Esposito. Sim, então, you know, I always love to learn new repertoire. Every recital I give, I'm changing always the repertoire because, well, the basic repertoire I'm teaching all the time, so it's not so interesting for me to play the Sonata de Heineke. Because I hear it every week. I say, okay, it's beautiful, I love it, but I can hear it anywhere I want, any flutist. So for me, I prefer to learn something new and also to introduce people to new music. Ok, então ela falou o seguinte, que o que ela gosta é de diversificar o repertório nos recitais que ela toca, porque o repertório clássico, standard, ela dá aula dele, enfim, ao longo de toda a vida como professora universitária. Então, assim, Sonata de Heineken, tá, ela é linda, é uma peça maravilhosa, mas ela tá dando aula da sonata do repertório standard o tempo todo. Então, ela gosta de trazer coisas novas no repertório, nos recitais que ela faz. E a gente consegue ver isso no seu Instagram, né, Nicole? Que você tá trazendo sempre conteúdo novo e arranjos para coral de flauta, todas as vozes tocadas por você, então fica tudo lindo, afinado, com som bonito. E aí, fala um pouco sobre isso pra gente, onde você consegue os arranjos para flauta, fala um pouco disso. Well, you know, I didn't actually ever use the acapella app until the quarantine, and I was trying to play some solo flute pieces along with like YouTube accompaniments, and I didn't really like the tempo always or something. So I decided one day just to try the acapella, and I did the second movement of Vivaldi Piccolo Concerto actually. And I did the video, and I just asked my, you know, fans and friends and Facebook, Instagram, like, do you like this? And if so, I keep doing it. And everybody said yes. So I continued. Ótimo. Ela falou, então, que ela nunca tinha usado o acapella até começar esse processo de quarentena e postagens no Instagram, né? Então, ela começou a utilizar o acapella e ela fez o primeiro teste com o segundo movimento do concerto do Vivaldi para Piccolo, e ela fez como uma experiência. Então, ela postou e ela perguntou para os fãs, para os alunos, para os colegas, para os amigos, e aí, tá bom? Posso continuar? E todo mundo gostou muito e incentivou ela a continuar com as postagens. Então, ela continuou com o acapella, e ela já tinha dito para a gente, alguns minutos antes de entrar, que o acapella é super fácil de utilizar, você nem precisa ficar editando muita coisa, né, Nicole? É só controlar o volume das vozes e que ele funciona melhor para quem tem iPhone, não é? Sim. Yeah, so I didn't have, at first I didn't have a lot of music
for flute ensemble other than flute quartets and things like this. So I had some things, and I looked at the university. I went to the school to look for some things, and even found some funny pieces like the Pink Panther. Maybe you saw that one. And Yes. I wear sometimes costumes because I'm funny. I like to be funny, so I just having fun. Pessoal, ela falou que ela não tinha, a princípio, muito repertório para formações de corais de flauta, mas aí que ela começou a fazer, então ela foi na universidade, pesquisou, e ela achou coisas interessantes, como, por exemplo, o tema da Pantera Cor-de-Rosa, que ela acredita, a gente já viu, enfim, eu vi e eu achei muito bom, e ela toca fantasiada, e ela gosta de ser engraçada, e a gente também gosta muito de ver você fazendo isso, então, por favor, ponha mais conteúdo. Because also, I think sometimes with classical music, we are studying so much, we are working so hard, and then especially if you are a recognized person, or well-known person, then sometimes people get a little bit serious or important, and I am not like that at all. I don't want to be like that at all, so I'm very fine to be stupid and funny and have a good time, and yes, I work hard, but I also like to have fun too. Ótimo. Ela falou agora que muitas vezes as pessoas enxergam os músicos eruditos ou as pessoas que tocam um repertório mais erudito como um trabalho muito sério, pessoas da academia, professores universitários, sempre tem uma carga um pouco pesada, assim, de seriedade, e o que ela gosta de transmitir é que sim, ela é uma pessoa séria, ela trabalha, mas ao mesmo tempo ela gosta de ser uma pessoa acessível e divertida e ter prazer na vida também, né, Nicole? Que é importante, não dá para ser só sério, né? Muito importante, sim. Fantástico. Então, a gente te acompanha pelas redes sociais, claro, a gente adora o conteúdo que você poste. Por favor, continue postando. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre a sua relação com o Brasil. A gente sabe que você já esteve aqui em alguns festivais da Abraf, a gente queria saber o que você acha, se você tem previsão para voltar, como que é a sua relação, fala um pouquinho aí. Sim, claro, eu quero muito voltar. Sim, acho que já fui no Brasil mais que 10 vezes, 12 vezes, algo assim, 13 vezes. Então, fui a festivais em Recife, em Uberlândia, em Campinas e Maringá, São Paulo, Santa Maria, Vale Veneto, outros festivais de música também. Então, a lot of times, yes, I was in Brazil. I love Brazil. I love Brazilian people. I love to speak Portuguese, and I promise if I had just few days, I would be like in really good Portuguese shape. Next time. Ela falou, gente, que ela adora o Brasil, adora os brasileiros, ela adora português, adora falar português, e que se ela tivesse tido 1 ou 2 dias de prática, ela falaria um português perfeito. Tô brincando, ela não falou isso. Mas ela falaria um português aqui com a gente bem tranquilo. Mas, apesar de tudo, eu acho que ela fala muito bem e poderia ter levado a entrevista toda em português, mas tudo bem, respeitamos as suas vontades. Obrigada. So tell us more about how, so you intend to come again? I hope so, yes. I sometimes it gets busy and you can only go so many places, at once. And now I hope we can travel and the world will be healthy again and everything. But I really hope to come back to Brazil as soon as possible because I miss Brazil so much. And like I said, the people, the language, the food, the caipirinhas. Ela falou que ela está doida para voltar logo para o Brasil, que ela sim gostaria muito de voltar, que ela gosta do povo, da língua, das caipirinhas. E, Nicole, a gente gostaria muito que você viesse também. Inclusive, o Helder, eu acho que você conheceu o Helder no Vale Vêneto, não foi isso? Acho que sim. Ele comentou, a gente, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um projeto um pouco embrionário, mas que já teve 3 edições. A gente tem o Festival Transversal também aqui em Brasília, que o nosso projeto
é que organiza e a gente gostaria muito em uma eventual volta à normalidade global e de viagens, que se você pudesse vir, nós ficaríamos muito honrados. A nossa previsão seria para setembro desse ano, mas... Obrigada, Rogério! Tá vendo aí? O Rogério está de prova que o português de Nicole é sensacional. Ele sabe, sim. Muito bom, obrigado pela participação, Rogério. É uma honra tê-lo como nosso espectador e ter tido você como nosso primeiro entrevistado da série também. Grandes flautistas. Nós, inclusive, convidamos Michel Belavance, caso ele esteja assistindo. Nicole, faz um convite para ele também. Tá bom, tá bom. Ótimo. Então, olha só, sobre a relação com o Brasil, Nicole falou que está com intenções de voltar a ver-nos, que sente nossa falta, né, Nicole, num eventual retorno à normalidade das atividades do mundo, né? E, Nicole, o que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, que são iniciantes no estudo da flauta? O que você dá de dica a uma pessoa que está querendo começar a estudar flauta, ou para as pessoas que já estão iniciadas, dicas breves, assim, no tanto quanto for possível, dar de sonoridade, técnica, repertório? Well, I think that the most maybe important thing, especially now we're all at home, but we have so many resources that we can use through the internet. You know, you have every flutist in YouTube or Facebook, Instagram. You can listen to orchestras and flutists and pianists, whatever you want. But you can have there's flute festivals, there's talks like this. There are so many resources that you can use. So it's really important to be curious and to use these resources so that you are also learning, not only just, practicing the flute. Ótimo. Nicole deu mais dicas preciosas para os flautistas iniciantes, que sobretudo nesse momento, tá todo mundo em casa, né? Forçadamente. Então, a dica é: explorem e aproveitem os recursos que vocês têm à mão. Vocês têm acesso a vídeos de orquestras, flautistas, excelentes flautistas. Vocês têm acesso a, enfim, vídeo de pianistas, músicos em geral. É importante consumir música em geral, né, Nicole? Eu até diria mais consumir arte em geral, o tanto que a gente pode, né? Porque toda a manifestação artística a qual a gente se expõe, ela nos agrega enquanto artistas, né? Então, foi isso um pouco o que a Nicole falou, que é importante que você seja curioso. Você falou isso também. Seja curioso e explore todas as possibilidades. Assista vídeos, assista entrevistas do Quarteto Transversal com flautistas de renome da atualidade. Siga a Nicole Esposito nas redes sociais, não é, Nicole? No Instagram. Você tem canal do YouTube também? Sim, eu tenho. Fantástico. Não, era uma afirmação. Você tem canal do YouTube, então, para as pessoas seguirem, não é isso? Fantástico. A Nicole, pessoal, a Nicole tem... A gente pediu encarecidamente se ela poderia tocar alguma coisa para a gente, e ela falou que, mesmo que tenha tomado e consumido bastante café ao longo do dia, tocaria. E eu tenho certeza que ela vai tocar lindamente. Então, se você puder falar um pouquinho sobre novas tendências de repertório, já que a gente está falando de repertório, o que você tem estudado ultimamente, fora todas as milhares de coisas que você posta no Instagram? Se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, e na verdade, neste momento, não estou estudando nada. Vale também. I'm really not practicing anything, and I'm being very honest. All the music that I recorded, I didn't practice anything before I recorded it. It's in here, and I trust myself and just go. I'm not. Well, I don't. I mean, I trust myself. I've built many years of experience that now I can trust that I know what I'm doing. So amazing.
I'm in this moment where I'm like, I'm going to play all this music, but you asked me to play something. Yeah, let me just translate before you just said. Sorry. Pessoal, então eu perguntei para a Nicole o que ela estava estudando e ela falou que não está estudando absolutamente nada. Tudo o que ela postou sem estudar. Pessoas... But this is not the way that you should do it normally, okay? Claro, olha, eu estou falando isso no contexto de tudo que foi falado na entrevista. Ela tem anos e anos e anos de preparo, uma prática deliberada e meticulosa do estudo da flauta, do repertório, dos estilos, não é isso, Nicole? Sim. É uma prática bastante consciente e sólida, consolidada, de tal maneira que ela consiga postar essa quantidade avassaladora de conteúdo em tão pouco tempo e de maneira sublime para nosso deleite no Instagram. Então, fala um pouco agora sobre o que você vai tocar para a gente, Nicole. Sim. Bom, normalmente, quando tenho que tocar algo assim, que it's last minute, you know, I play Piazzolla, but I can't play Piazzolla for Brazilians, you'll kill me. No, you have to! Não, Tá falando então, Piazzolla. não, vou tocar, acho que vou tocar o Evocação de Potapio Silva. Aí! Tá bom? Que linda homenagem, claro! Sim, não tenho piano, mas acho que faz muito tempo que toquei essa peça, acho que 10 anos, algo assim. Tenho certeza que será lindo. Tá bom? Sim, por favor. Espero que funcione bem o som. Eu vou até tirar o meu microfone. Ok.
Lindo, lindo, lindo. Eu Muito só não aplaudo porque eu com a outra mão estou segurando o meu tablet. Lindo, lindo, Nicole. Muito, muito obrigado. Olha, muito a obrigada. gente queria agradecer muitíssimo você. Enfim, a gente está caminhando para o final, mas a gente quer fazer uma última pergunta aqui. Teve uma pessoa que mandou Sim. a pergunta. Aí, está aparecendo, é do Matheus Messias. A pergunta dele foi: o que você pensa sobre os flautistas de jazz? Você acredita que é uma carreira possível hoje? I think that it depends a little bit also where you live, you know. I mean, in Iowa, for a jazz flutist, there's not a lot to do. But if you live in Brazil or New York or something, you have more opportunities. So I don't want to say that any career is a bad choice. If that's what you really love to do, you can find a way to make it happen. I think you have to be smart always and flexible, because as we know, the world also is changing all the time. So, you know, if that's what you want to do, you put your energy there, but also maybe see how you can also use it to have other chances to make a living, because that's also important to be able to do, right? Olha, excelentes respostas. A Nicole falou o seguinte: depende muito da região onde você vive, se essa carreira é viável ou não, e que o importante é que você seja sério, ou seja, que você queira muito, que você goste da sua opção de carreira e que você seja esperto e flexível. Então, você tem que saber se adaptar através da carreira que você gosta muito. Então, portanto, se você gosta, você vai se dedicar e vai procurar fazer com excelência. Você se dedica e você vai conseguir obter êxito nessa escolha profissional que você fez, não é? Então, não tem segredo, gente. Tem que praticar. Não é isso, Nicole? Sim. Tem que ter um objetivo e ser sério e estudar. Olha, eu acho que está todo mundo ainda um pouco abismado com a sua performance da evocação do Patápio Silva. Obrigada. Muito lindo, Nicole. A gente queria agradecer muito você em nome do Quarteto Transversal. Samir, abre aí todo mundo, abre a câmera nossa para a gente agradecer para ela. A gente queria muito agradecer porque realmente foi uma experiência de vida e, enfim, conselhos maravilhosos. Você é uma pessoa que a gente, assim, sempre achou muito simpática e extrovertida, e agora, depois dessa conversa, isso ficou ainda mais óbvio e transparente. E é isso, a gente só tem a agradecer. Pessoal, fala uma coisinha aí para a Nicole. Nicole, um prazer enorme te ver de novo, né? Embora online, né? Eu acho que eu era o único do quarteto que te conhecia pessoalmente, né? Acho que e a gente se encontrou 3 vezes. Eu tive aula com a Nicole lá em Vale Vêneto, em 2013, e foi uma professora fantástica. Se a gente puder ter a Nicole aqui de volta, vai ser muito bom. Então, muito prazer de te ver aqui no Quarentena Transversal e esperamos te ver em breve. Eu também. Muito obrigada. Bom te ver de novo. Muito obrigada, Nicole, por aceitar nosso convite. Foi uma alegria enorme ter você aqui conosco. Um prazer imenso conhecê-la pessoalmente, poder, né, mesmo assim, online, é uma alegria imensa estarmos juntos. Um prazer. Muito obrigada, Samir. Oi, Nicole. Nossa, foi incrível. Eu ainda estou aqui pensando, meu Deus, você tinha falado que você está tocando, você nem tinha estudado. Eu não acreditei, foi realmente muito maravilhoso. Obrigada. Ele está pedindo bis aí. Enfim. Obrigada. Muito bom, muito bom. O costume brasileiro é pedir bis, né, Nicole? Você quer encerrar, tocar alguma coisinha pra gente? Sim. Bis, bis, bis. Pode ser, pode ser. Aê! Então, I have so much music here that I have to look. Okay. Well, I don't really need the music, but. Ela falou que tem tanta música que ela nem consegue escolher, mas que ela nem precisa da música, nem precisa da partitura.
Fantasia de Forêt. Ok, fantástico, um clássico. Old But Gold. Which flute? Okay. Muito obrigado. E assim encerramos mais um Quarentena Transversal. Agradecendo muitíssimo a Nicole e a todos vocês que nos assistiram e nos acompanham nas redes. Não esqueçam de nos acompanhar, continuar acompanhando a Nicole e fiquem atentos para as próximas entrevistas, tá bem? Um grande abraço em todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.